guarda um olhar? Quais histórias? Até onde foi? Ou até onde será capaz de ir? Somos um começo de experiências infinitas, de caminhos incríveis, de horizontes inimagináveis. Hoje no JU Primeira Edição, a Prefeitura prepara a nova área para famílias que moram na Vila dos Papeleiros. Brigada Militar trabalha na Operação Avante Papai Noel. Endividamento familiar aumenta e ainda seminário qualifica atendimento a gestantes. Essas e mais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. A Câmara de Vereadores de Lajeado aprovou por unanimidade na sessão de ontem projeto do Executivo que autoriza a permuta de imóveis do município com particulares. O terreno público fica no quarteirão formado entre as ruas Bento Gonçalves, João Batista de Melo, Francisco Oscar Carnal e Júlio de Castilhos. O imóvel particular a ser trocado está no quarteirão, envolvendo as ruas Bento Gonçalves, Borges de Medeiros, Osvaldo Aranha e Arroio do Engenho. No espaço, avaliado em R$1.400.000, a administração municipal pretende construir um parque multiuso com brinquedos para crianças, quadras esportivas e rampa de acesso ao Rio Taquari para incentivar a prática de esportes náuticos. Um acordo foi firmado entre a Prefeitura de Lajeado, a Empresa Gaúcha de Rodovias EGR e moradores da Vila dos Papeleiros. Ainda esse mês, as famílias devem desocupar o local que apresenta problemas sociais e pouca infraestrutura para viver. Uma nova etapa na vida dessas pessoas deve começar a partir de agora. Há cerca de 10 anos, quem passa as margens da RS 130 em Lajeado se depara com a Vila dos Papeleiros. Hoje, o local é ocupado por 6 famílias. Famílias essas que daqui a 10 dias devem deixar o espaço, mas para um bom motivo. Vão ganhar moradias novas. Em primeiro lugar, que aquela situação nos preocupava muito devido ao ambiente onde é que as pessoas viviam, né? Então, eles não têm infraestrutura nenhuma. Isso nos preocupava como município também, né? E, consequentemente, também que agora a EGR vai ocupar aquele espaço para fazer uma rua lateral, né? E aí teve o envolvimento da EGR, prefeitura, município, né? Promotoria pública, né? E chegou um acordo em ceder esse espaço para que as pessoas tenham uma vida mais digna, vamos dizer assim, uma estrutura bem melhor do que tem lá. E para também sanar esse problema que nós temos, né, lá na base da RS 130. As obras começaram hoje no bairro Santo Antônio. Além das casas, o local vai contar com um galpão para triagem de materiais recicláveis. Foi acordado com o Ministério Público que vai ser construído até 10 casas. Em princípio vai ser 6 casas construídas aqui para trazer essas famílias para cá, né? Onde está junto num acordo um pavilhão de 150 metros quadrados, onde eles vão poder se desenvolver suas atividades de reciclagem e separação dos produtos dentro desse pavilhão, não no meio ambiente, não desorganizado, vai ser organizado dentro desse pavilhão para contemplar o serviço, a mão de obra deles que a gente precisa, e eles precisam também o sustento deles, né? Então vai ser, em princípio, essas 6 casas, está começando hoje, né? E nós temos 45 dias para construir também esse galpão. Segundo o secretário, 8 empresas do município vão ajudar na construção. Com isso, a prefeitura não vai gastar com mão de obra. Os funcionários para cá, né? Se repartir as atividades, delegar para um para outro, né? E querem construir essas casas em até 10 dias, né? Então isso é uma coisa muito boa para o município de Lajeado, né? É muito bom ver essas empresas, a comunidade participar, para a gente minimizar o problema dessas pessoas, né? Então, com o envolvimento de todos, com certeza a gente, com essas parcerias, a gente resolve muita coisa. A gente tem que agradecer essas empresas, não vou citar nome, né? Que são nossos parceiros nesse projeto. A ideia é dar melhores condições de vida para essas pessoas. As famílias vão contar com acompanhamento da Secretaria de Assistência Social e Meio Ambiente. As famílias que vão vir para cá estão muito felizes, são muito satisfeitas, que vão ter uma estrutura, uma vida mais digna para eles, né? Só para ser um exemplo, para as pessoas terem uma ideia, eles não têm banheiro, né? Então aqui vai ter essa estrutura mínima para eles, né? Claro, houve alguns
as pessoas, alguns moradores que foram contra a vinda para cá, mas os moradores têm que entender que vai ter um acompanhamento junto do meio ambiente, vai ter uma questão organizada, aproveitando aqui, vamos fazer um loteamento popular, onde é que vai ter 69 terrenos, a gente quer começar a organizar essas pessoas que estão em áreas invadidas, não tem luz, não tem água, nós temos que começar a organizar Lajeado, e tem que ter um ponto inicial, e esse ponto inicial vai ser aqui nesse local, onde a gente já mediu, já fez os lotes, e a gente quer dar sequência de trabalho, não só no bairro Santo Antônio, em outros bairros também. Já é possível pagar o IPVA 2019. O prazo para quem optar pela quitação antecipada tem como data limite o dia 28 desse mês e os descontos podem alcançar até 25,48% sobre o valor do imposto. Para alcançar o desconto máximo, o contribuinte precisa levar em conta as vantagens do bom motorista e bom cidadão. Para os proprietários que não optarem pela quitação antecipada, o pagamento do imposto pode ser feito até março com descontos no parcelamento. Na programação do Dezembro Vermelho, o mês de combate ao HIV, amanhã vão ser feitos testes rápidos de hepatite B e C, sífilis e HIV em frente ao IMEC do bairro Montanha. Vai ser das 8h30 da manhã até as 4 da tarde. O teste é rápido e basta apresentar documento com foto. Agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue aparecendo entre nuvens, mas como áreas de instabilidade se deslocam pelo estado, a nebulosidade aumenta aos poucos e pode chover de forma irregular na região. Há risco de pancadas fortes e temporais isolados. As temperaturas continuam subindo e as máximas devem ficar na casa dos 34 graus. Amanhã, essas instabilidades atuam de forma desorganizada sobre o território gaúcho. Dessa forma, o dia apresenta períodos com presença do sol, intercalados por outros com nuvens, quando as condições ficam favoráveis para chuvas esparsas. Não se descartam pancadas fortes em alguns momentos e temporais isolados. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região. Estamos de volta. A Brigada Militar trabalha na Operação Avante Papai Noel para intensificar o policiamento do comércio durante o período de Natal. Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio o Tenente Coronel Luiz Maia. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele que comanda o 22º Batalhão aqui de Lajeado. Comandante, falando sobre a Operação Avante Papai Noel, já há mais anos realizando, importância de se fazer, por que se faz essa ação, essa operação sempre nesse período de Natal? Bem, pois é. Essa operação ela visa atender essa sazonalidade que ocorre no período das festas de final de ano, né? Então a gente sabe que esse é um período, dezembro, até passar o Natal um pouquinho, que o 13º já está circulando entre os consumidores e na preparação das festas o pessoal vai às compras. Então circula mais dinheiro, circula mais mercadoria, circula mais pessoas, especialmente na área comercial dos municípios. E, obviamente, né, isso tende a provocar um aumento da criminalidade naqueles indicadores, né, voltados para isso, que é, por exemplo, o furto e o roubo a pedestre, o furto e o roubo a estabelecimentos comerciais, o estelionato, enfim, né, essas ocorrências ligadas ao maior fluxo de pessoas na rua e a circulação de dinheiro. Então, é por isso que a gente faz essa operação específica nesse período, para diminuir ou controlar esses indicadores, né. E se percebe realmente uma elevação ou em função realmente de estar exercendo, acaba não se percebendo tanto? É isso. Então, nos anos em que a Brigada Militar não fazia essa operação, a gente percebia sempre esse incremento nesses indicadores nesse período. Com a Operação Papai Noel, ela se mantém o indicador controlado. Não que não aconteça, mas se mantém controlado. Essa Operação Avante até ela é interessante. Ela é um sistema que a Brigada Militar já está usando há mais de 3 anos, né? Então, todas as ocorrências que nós atendemos, elas vão para um sistema inteligente, que nós podemos buscar vários filtros, como, por exemplo, o horário. Eu seleciono roubo a pedestre, né? Os horários e os locais e os dias da semana que mais acontecem. Então, é em cima dessas informações que nós planejamos a nossa operação, né? A gente seleciona os indicadores que a gente quer controlar e atua em cima dos horários locais onde mais acontece. Então, são esses os principais indicadores que a gente está levantando, né? E nós começamos essa operação, na verdade, já em novembro, né, só com o efetivo diário que nós colocamos, por exemplo, em Lajeado. Hoje, Lajeado, a nossa escala mínima prevê duas viaturas, né, 2 guarnições motorizadas, 4 homens, 2 por viatura. Então, a partir daí desses 2 homens,
dessas 2 viaturas, a gente dá uma orientação para eles dos locais e horários onde eles devem fazer patrulhamento e devem fazer a parada e a observação durante os turnos de serviço deles, né? Que também intercala e vai de acordo com esse planejamento. Vai de acordo com o planejamento, até porque dependendo dos dias, do período do ano, né, existe uma tendência maior de essa ou aquela ocorrência. E, eventualmente, independente do período do ano, a gente observa, eventualmente, o pico de um tipo de indicador. Nós tivemos, por exemplo, até setembro, um pico muito grande nos furtos de veículos. Se a comunidade percebe, nós tivemos uma diminuição nesses últimos 3 meses, em função justamente dessa... Nós analisamos, né, onde estavam acontecendo e os horários, os dias da semana, focamos o policiamento em cima dessas informações e conseguimos controlar os índices. Tem outras medidas que a gente tomou também, mas especialmente isso. E a mesma coisa a gente faz agora com esses indicadores que a gente pretende controlar no mês de dezembro, né? Então, primeiro com essa guarnição que é diária, mas também nós temos outros 2 esforços que nós estamos fazendo para controlar esses indicadores. Um deles, os senhores sabem que Lajeado conta com um pelotão de operações especiais, né, que em outros períodos do ano costuma observar outros tipos de ocorrência. Então, eles estão dividindo um pouco das atenções também com o horário comercial. O pessoal deve ter percebido que o POI está circulando mais no centro, por exemplo, embora essa ocorrência não aconteça só no centro, né, os roubos de estabelecimentos comerciais. Mas é onde tem o maior fluxo de pessoas, normalmente no centro. Então, o POI também está circulando por ali. E o terceiro esforço, que esse sim é o específico da Operação Papai Noel, foi em cima de um planejamento que nós fizemos, né? Fizemos um pedido de aporte especial de horas extras. A Brigada Militar inteira, nesse período de dezembro, reforça as frações com mais hora extra. Então, nós pegamos um efetivo específico para trabalhar no reforço em cima desses horários e locais que nós queremos prevenir esse tipo de criminalidade, né? E esse pessoal trabalha só em cima disso, fazendo uma média de 2/3 do período desembarcado da viatura, fazendo contatos com o comércio, né, e abordando pessoas, e 1/3 desse período patrulhando, porque no fim não existe uma concentração desse tipo de ocorrência. Os roubos a estabelecimentos comerciais, por exemplo, ele acontece em todo o município de Lajeado, né? Então ele faz esse patrulhamento e, digamos assim, por 20 minutos a cada hora ele faz esse patrulhamento e por 40 minutos ele faz contatos com a comunidade e abordagem a pessoas. E se a gente falar agora, essas são ações pontuais da Brigada Militar realmente, mas o que a gente pode deixar de dicas também para a comunidade, para a população, para os comerciantes também ao longo desse período, para também evitar esse tipo de ação? Cara, é importante isso, porque nós costumamos dizer que o crime ele tem 3 fatores que interferem, né? A vítima, o criminoso e o ambiente favorável ou desfavorável, e no ambiente está aí o patrulhamento, que é onde a Brigada Militar atua. A gente não vai dizer que a vítima é responsável pelo que acontece com ela, não é isso. Mas a vítima também, sim, ela pode ter um comportamento que pode auxiliar. Especialmente nesse período agora, a gente sugere que qualquer suspeita que possa acontecer alguma coisa, ligue para o 190, porque isso ajuda o nosso planejamento também. A presença de suspeitos rondando o estabelecimento, toda a atividade fora do normal, nós planificamos, né? Para planejar, e esse planejamento ele é diário, mas especialmente semanal, pelo menos uma vez por semana nós nos reunimos para analisar esses dados. Então essas informações elas são muito importantes, a troca de informação que o comércio ou a pessoa tem com a Brigada Militar, né? Informando, olha, uma atitude suspeita, falando assim, aconteceu outra coisa, contato com a Brigada Militar. E outra, todos os sistemas possíveis de se colocar nos estabelecimentos para atrapalhar a ação do criminoso, todos são bem-vindos, né? A presença de um vigilante, a presença de uma câmara de monitoramento. O criminoso ele sabe onde tem e sabe que ele pode até lograr sucesso em executar o roubo naquele estabelecimento, mas a imagem dele vai ficar gravada, né? Mesmo que ele use alguma coisa para cobrir o rosto, enfim, o movimento do corpo dele, a altura pode levar à identificação. Então todos os sistemas que as pessoas possam colocar nos seus estabelecimentos ajuda, e todo o contato que fizer com a Brigada Militar também ajuda. E é muito importante que as pessoas, quando estejam circulando, que estejam atentas a tudo que está acontecendo à sua volta, né? Então, qualquer atitude suspeita, qualquer elemento suspeito, né, fica vigiando. Não precisa ficar encarando, mas fica vigiando, né, para não dar oportunidade para ser abordado. A questão de ter um maior, talvez, policiamento das ruas não é motivo para se descuidar, né? Claro que não, claro que não. Inclusive, essa é a nossa intenção desse efetivo especial para a Operação Papai Noel, é fazer o contato com as pessoas. A gente vai, por exemplo, lá identificar no estabelecimento os que possuem vigilância, os que não possuem vigilância, os que têm monitoramento, e a gente vai aproveitar para dar essa orientação, né? Eventualmente, o estabelecimento não tem uma câmera de monitoramento, mas ele tem um estabelecimento ao lado ou em frente que tem. A gente já orienta essa pessoa também, né, a usar essas imagens para a identificação de um possível suspeito, enfim.
Esse contato eu acho bem importante e necessário que a gente faça com as pessoas para fazer orientação, para que não se torne uma vítima de um crime. Né? Sim, bacana. Obrigado, comandante, pela presença, por compartilhar um pouco com a gente das ações da Brigada Militar e também dicas para esse período. Sim, nós é que agradecemos o espaço. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Jornal da Univates, primeira edição, está de volta. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, faz hoje a última reunião do ano. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica de juros da economia, Selic, seja mantida em 6,5% ao ano. Se a previsão do mercado se confirmar, essa vai ser a sexta manutenção seguida da taxa, que está no menor nível desde 1986, quando começa a série histórica do Banco Central. A decisão do Copom deve ser anunciada depois das 6 horas da tarde. O preço da gasolina nas bombas caiu 2,3% na semana passada, no sétimo recuo seguido, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. O valor médio por litro passou de R$ 4,50 para R$ 4,40. Lembrando que a média nacional, em Lajeado, o valor está até menor. A inadimplência cresceu no último mês, situação que afeta muitos consumidores. Em Lajeado, uma em cada 4 pessoas acima de 18 anos está com alguma pendência financeira. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, apontam que o número de consumidores incluídos na lista do SPC avançou 6% no último mês de novembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o estudo, o país encerrou novembro com aproximadamente 63 milhões de brasileiros com o CPF negativado em virtude de atrasos no pagamento de contas. Segundo a entidade, é o maior crescimento para o mês nos últimos 7 anos. A inadimplência é ruim para toda a economia, né? Porque a partir do momento que tu não consegue pagar as tuas contas, o comércio sofre, né? A família sofre, e acaba gerando um ciclo negativo, né? na própria economia, né? Porque uma coisa reflete na outra, né? Então, o comerciante não consegue pagar os seus fornecedores porque tem um atraso no pagamento do seu consumidor e assim sucessivamente. Então, é algo que é ruim para todo mundo, né? Algo que deve ser evitado na medida do possível, mas a gente sabe que muitas vezes acontecem fatos que não estão fora do controle da pessoa, né, como um desemprego, como algum problema de saúde, alguma coisa que levam a pessoa a ficar inadimplente. No Sul, o crescimento da inadimplência foi de 2%. Em Lajeado, 0,5%. Casos também de descontrole dos gastos, né, as pessoas gastam mais do que poderia, faz contas sem levar em consideração o planejamento. Isso também é algo que acontece bastante e a gente tem que aí ter educação financeira, saber se planejar, saber levar os seus gastos de acordo com a sua realidade financeira. Isso se ataca com educação financeira, com esclarecimento, né? Os fatores que podem colocar as famílias nesse quadro são vários. O importante é buscar soluções que resolvam a situação de dívida. O melhor é sentar e fazer um planejamento, né, um período de dificuldades, né? Daqui a pouco tem alguma coisa que pode ser vendida, pode se abrir mão em casa para evitar de entrar nesse ciclo de juros, né, onde a pessoa pega dinheiro emprestado ou entra no cheque especial e acaba sendo vitimada, então, pela parte ruim dos juros, né, que são quando eles trabalham contra a gente, né, e a gente vive no Brasil uma situação de juros altos, né? Então, no Brasil se paga juros muito altos e quando se entra nesse ciclo negativo aí é muito complicado de sair. E a seguir, gestação e acompanhamento neonatal é tema de seminário na Univates. A vida pede novos desafios. Vamos juntos? Se o seu plano é realizar uma transferência, cursar uma segunda graduação ou reingressar na universidade, venha para a Univates. Inscrições abertas. Acesse univates.br/transferências. Evoluir é fazer algo no presente para nos tornarmos alguém melhor no futuro. Na pós-graduação da Univates são mais de 20 cursos de especialização, presencial e EAD. O futuro é para aqueles que transformam o presente. Acesse univates.br/especialização. A transferência externa para a Univates pode ser feita pela internet. Facilidade permite que estudantes de outras universidades interessados em ingressar na instituição preencham os dados diretamente no sistema, sem a necessidade de comparecer pessoalmente no atendimento. O pedido deve ser feito em univates.br/vestibular. E a Univates está com inscrições abertas para 24 cursos de pós-graduação Lato Sensu.
As opções abrangem 5 áreas de conhecimento: economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura, gestão e negócios e saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho e têm professores experientes. A inscrição pode ser feita em univates.br/pós-graduação. O curso capacita profissionais da saúde para atendimento a gestantes. A qualificação começou em julho. Hoje teve seminário com a apresentação das propostas que devem ser implantadas nos municípios da região. Qualificar a atenção à saúde da gestante e da criança. Proposta de seminário que reúne cerca de 100 profissionais da saúde de 27 municípios da região. A Marielle Castoldi é enfermeira e coordena a saúde básica em Mussum. No município já desenvolvem atividades relacionadas principalmente à puericultura. Isso contribui para a gente poder avaliar o nosso processo de trabalho e com ele conseguir lançar estratégias para a melhoria da qualidade do atendimento. Foi isso que aconteceu com o nosso projeto de intervenção a partir da participação desse encontro, né? Foi muito importante para fazer a gente pensar em como estava sendo realizado algumas atividades, tanto do pré-natal, do cuidado com o parceiro, e poder propor melhorias, né, na qualidade desse atendimento. O curso teve o objetivo de qualificar o cuidado, a gestante, o neonato, né, a implantação com qualificação do pré-natal, da inclusão do parceiro, da família no cuidado, né, a gestante e ao recém-nascido. O curso foi financiado pelo Ministério da Saúde por meio da Política de Educação Permanente, projeto elaborado pela Comissão de Integração, Ensino e Serviço da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, com execução da Univates. Foram módulos direcionados para médicos e enfermeiros, e também tivemos um módulo dois outros módulos direcionados a técnicos de enfermagem e cirurgiões dentistas da nossa região. Durante o transcorrer do curso, eles né, tinham como tarefa atividade de dispersão, que era, então, junto com as suas equipes, pensar em projetos de qualificação para a atenção da gestante, né, e também da criança. Então, nesse seminário, mais especificamente, os municípios vão apresentar os seus projetos de intervenção. Projetos que devem ser colocados em prática nos municípios para melhorar a saúde de mãe e bebê. E a gente sabe que esses 1000 dias, né, na vida das pessoas, que é desde a concepção até os 2 anos de idade e da criança até os 9 anos de idade, influencia muito na saúde das pessoas. E qualificando o cuidado, a gente vai diminuir o número de mortes maternas, o número de óbitos infantis, óbitos fetais, o maior cuidado, né, e prevenção de doenças já na infância e na gestação. Esse é o nosso objetivo. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.